A gente falou sobre a equação horária do movimento retilíneo uniforme, né? Que lembrem, todas essas coisas aqui são a mesma coisa, né? Só estão apresentadas de maneiras distintas, né? Escritas de maneira diferente, mas é tudo a mesma coisa, né? E qual a ideia da equação horária? Se a gente tem aqui um eixo x, né? Então, por exemplo, a gente tem um móvel aqui, um carro, seja lá o que for, uma pessoa, e a gente sabe como essa coisa se desloca, com velocidade para cá, por exemplo, ou velocidade para cá. Digamos que, lembrem, né? A velocidade aqui ela tem sinal, né? Então, normalmente o que a gente faz é a gente põe uma orientação no nosso eixo. Então, a gente diz que o eixo cresce para cá, então ele aumenta para cá, né? Então, ele é positivo para cá e negativo para cá, o que significa que quando a gente tem a velocidade apontando na mesma orientação do eixo, ela também é positiva, enquanto que se ela está apontando na orientação contrária, ela é negativa. Isso depende das nossas escolhas, né? A gente pode escolher como quiser essas coisas, essas orientações, mas depois que a gente fez a escolha inicial, a gente deve manter ela até o fim, não dá para ficar mudando no meio do caminho, que aí vai ser um problema. E a ideia dessa equação é, bom, eu tenho esse móvel aqui, em algum instante, que normalmente a gente considera o instante inicial, o tempo inicial igual a zero, e aí eu quero saber, mantendo essa velocidade, né? Lembrem, movimento retilíneo uniforme significa v constante, onde essa coisa vai estar após algum certo tempo ter ser passado, né? Isso aqui nos diz, bom, a posição inicial dela, que é isso aqui, né? Então, a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo passado, e aí, bom, vocês também podem usar isso de outras maneiras, né? Por exemplo, se alguém disser que um objeto, um carro andou tanto em tanto tempo, bom, qual era a velocidade dele, né? Ou então, bom, qual era a posição inicial. Lembrem, essas coisas todas podem ser utilizadas para solucionar para qualquer uma das nossas incógnitas que a gente tenha no problema. Lembrando também, né, só para completar, então as equações para movimento retilíneo uniforme são, então, posição em função do tempo, lembrem, a gente escreve assim também, né? Igual à posição inicial, mais a velocidade vezes o intervalo de tempo. E lembrando sempre, né, que a velocidade ela não muda, portanto, a velocidade em qualquer outro instante, qualquer instante 2 é igual à velocidade em qualquer outro instante anterior, porque isso aqui é constante. Então, não existe alteração aqui. Vamos falar agora sobre a. Isso aqui já era a questão 6 lá da lista que eu passei para vocês, a tarefa EAD, né? Que eu pedia para que vocês encontrassem também uma equação horária, né, para o movimento retilíneo uniformemente variado, que é o que tem aceleração constante. Ou seja, era basicamente escrever essa função, uma função como essa que a gente tinha aqui para x, em função do tempo, só que agora considerando que existe aceleração. E aí, o que vocês tinham que fazer, a dica que eu dei foi usando um gráfico desse tipo. Então, a gente tinha aqui alguma velocidade inicial, né? E a gente usando o gráfico, a área aqui dentro do gráfico, né? A gente tinha que conseguir escrever essa função x de t. Bom, como a gente faz isso? Eu não vou fazer tudo, eu vou dar a resposta e aí depois vocês confiram lá o que vocês fizeram, tá? Mas lembrem, essa parte aqui, na verdade, desse triângulo aqui, eu tinha feito já para vocês, tá? Que eu tinha feito quando a velocidade inicial era zero. E aí esse triângulo aqui nos dava uma coisa do tipo a t ao quadrado sobre 2, tá? A área dessa parte aqui, eu vou colocar em uma cor diferente, para ficar claro. Então, a área dessa parte aqui, desse triângulo aqui, né, nos dava alguma coisa desse tipo, a t ao quadrado sobre 2. E aí, o que ficava faltando para conseguir fazer essa equação era calcular essa outra área aqui, né? E essa área é a área de um retângulo
que tem altura VI, porque isso aqui é a altura VI, e comprimento T, né? Portanto, a área dessa coisa aqui deve ser uma coisa VI vezes T. E a soma dessas duas coisas é a área total, tá? Então, quando a gente soma essas duas coisas, a gente obtém a área total, e a área total corresponde a delta x, tá? Isso aqui eu expliquei melhor na semana passada, então quem não participou, dê uma olhada lá nos vídeos que estão disponíveis para vocês, tá? Mas é o delta x, e lembrem, delta x sempre, né? É final menos inicial. Então, delta x é a soma dessas duas áreas, na verdade. Então, velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2, ou seja, a equação é x final igual a x inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Tá? Então, essa aqui é a equação horária para o movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Então, é isso aqui. Então, a gente pode reescrever dessa maneira também, né? X de t igual a x zero, x inicial, né? Mais velocidade zero também, velocidade inicial, mais aceleração, que lembrem é constante, t ao quadrado sobre 2. E junto a essa equação ainda tem mais uma equação que a gente viu também na semana passada, se eu não me engano, né? Que é para velocidade, a variação de velocidade, né? Isso a gente já tinha visto, que a velocidade final, porque lembrem, se tem aceleração, e aceleração é mudança de velocidade, né? A taxa com que a velocidade muda temporalmente. Então, a cada instante de tempo, a cada um segundo, por exemplo, quanto mudou a velocidade. Isso é aceleração, que é a velocidade final igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. Tá? Então, essas duas equações aqui são as equações chaves para o movimento retilíneo uniformemente variado. Tem o movimento retilíneo uniforme, que é o que a gente tinha visto antes, acontece com V constante. Mas lembrem, se a velocidade é constante, isso significa que não existe aceleração. A aceleração é nula. Porque lembrem, sempre que muda a velocidade, tem aceleração. E sempre que a velocidade permanece igual, não tem, tá? Porque essas duas coisas estão juntas e elas são indissociáveis. Então, o que vocês podem ver aqui nessas duas equações que a gente acabou de escrever aqui embaixo, é que se a gente faz a aceleração igual a zero, na verdade, esse termo aqui e esse termo aqui, eles desaparecem. E aí, o que que a gente volta a ter? Exatamente as equações do movimento retilíneo uniforme que a gente tinha escrito antes, porque o movimento retilíneo uniforme é um caso particular, um caso especial do movimento retilíneo uniformemente variado, em que a aceleração é zero, ela não existe. Se ela não existe, esse termo some e a gente tem a mesma equação, as mesmas equações que a gente tinha antes. Vamos ver isso, né? Então, essa aqui é a equação que a gente acabou de escrever, né? Notem de novo, é a mesma equação, só escrita de duas maneiras diferentes, tá? Porque, bom, é comum vocês verem, dependendo do livro, vai estar escrito de uma maneira ou outra. O que é importante é que vocês não, né, consigam reconhecer essas coisas, não importando como que ela está escrito aqui, né? Ah, se eu escrevi x0 em vez de xi, isso é diferente? Não, é a mesma coisa, né? Eu só mudei a forma. Isso aqui significa a posição inicial, tanto aqui quanto aqui, é a mesma coisa. Ah, eu escrevi V0 e não VI, é diferente? Não, é a mesma coisa. Significa velocidade inicial. É a velocidade que esse móvel, esse objeto, tinha lá no instante que eu considerei como meu instante inicial. E, bom, isso aqui é x de t e xf. Ah, isso é diferente? Não, é a mesma coisa também, porque significa a posição x em algum instante t novo, né? Algum instante t futuro. Então, vejam, mesma coisa, sem
só que escrita de maneiras diferentes. Agora, então, vamos ver a famosa equação de Torricelli, tá? E, na verdade, essa equação, que vocês podem já ter visto, eu até já vou colocar ela aqui para vocês, tá? Que é VF ao quadrado igual a VI ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes o delta x, variação da posição. E essa equação, na verdade, ela não é, apesar dela ser uma equação nova no sentido de que ela apareceu agora, a gente não tinha visto ela ainda. Na verdade, ela não tem nada de novo, porque a maneira para se chegar nessa equação é usando essas equações aqui. Então, eu vou pegar essa aqui, que ela já está no mesmo formato com XF e VI e XI. Então, usando isso aqui, mais aquela outra equação que a gente viu para velocidade, né? Que é a velocidade final igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. Então, se a gente juntar essas duas equações, a gente consegue, né, com essas duas aqui, chegar nessa. Como que a gente faz isso? Eu não vou fazer completo, até porque vocês que têm que fazer isso completo para praticar também, então eu só vou dar o início e o fim, e aí eu deixo depois, de repente, como uma tarefa para outra semana aí para vocês fazerem, tá? Que é basicamente a manipulação matemática aqui das coisas, tá? Não tem nada de física agora, tá? A gente só vai fazer matemática a partir de agora. E a matemática é o seguinte: a gente tem essa equação, né, que nos diz que a velocidade em algum instante futuro é igual à velocidade que a gente começou, inicial, mais a nossa aceleração vezes o tempo em que a aceleração permanece ali, que ela existe. Agora a gente pode manipular isso aqui, né? Então, o que que a gente pode fazer com uma equação matemática? A gente pode passar o VI para o outro lado, então ele fica negativo, né? Eu passei o VI para cá, ele ficou negativo. Isso aqui é igual a A vezes T. Só matemática, né? E agora, o que eu posso fazer também? Eu posso passar a aceleração aqui, o A, dividindo o outro lado, né? E aí eu chego em T igual a VF menos VI, isso aqui dividido por A. Então, vejam, o que eu fiz, na verdade, foi eu isolei o tempo, tá? Então, agora seria como se eu quisesse encontrar o tempo, né? Alguém me desse as seguintes informações. Ah, eu tinha tal velocidade inicial, cheguei em tal velocidade final, a minha aceleração foi tanto. Quanto tempo isso levou? E aí, se vocês quisessem responder essa pergunta, vocês fariam isso e diriam, ah, o tempo foi tanto. Mas, o que a gente quer fazer agora é chegar nessa equação, né? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar esse tempo que a gente encontrou, tá? E vai substituir ele aqui dentro, tá? Então, esse t, ele vai entrar dentro dessa equação aqui. Aí, na verdade, ele vai vir aqui e aqui também, né? Porque o tempo, ele tá nesses dois lugares, né? Então, a gente vai pegar esse tempo, que é esse aqui, né? E vai colocar ele aqui dentro e aqui dentro. Se vocês fizerem isso, vocês vão ficar com a seguinte equação: x final menos, eu já vou passar esse x aqui para esse lado, tá? Então, x final menos x inicial. Mas lembrem, x final menos x inicial é o quê? É delta x, não é? Isso é a definição do delta x. Então, o que eu fiz foi reescrever essa coisa. Então, isso aqui agora, delta x, né? X final menos x inicial é igual ao quê? VI vezes o tempo. Mas o tempo é o quê? VF menos VI dividido por A, mais a aceleração dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Mas o tempo é o quê? De novo, a mesma coisa, né? VF menos VI dividido por A, e isso tudo aqui está elevado ao quadrado. E aí, agora, só através de pura manipulação dessa equação aqui, tá? Então, vocês têm que fazer a multiplicação aqui, pegar o A, dividir por A, fazer esse quadrado, juntar as coisas que são iguais, né? Subtrair, somar. E, a partir disso aqui, agora, vocês conseguem, com algum trabalhinho algébrico, mas também não é muito, chegar nessa equação aqui, tá? VF ao quadrado igual a VI ao quadrado
mais 2A delta x. Tá? É assim que se chega nessa equação, então vejam, ela não tem essencialmente nada de novo, porque ela é só uma combinação das duas equações que a gente já conhecia. Bom, mas por que que a gente escreve ela? Qual que é né? Por que fazer então isso, já que a gente sabia as equações originais? É por praticidade, porque muitas vezes, tá, em muitos problemas que vocês vão encontrar pela frente, vocês vão ter, digamos, as velocidades inicial e final, vão ter aceleração e vão querer saber a, o deslocamento, a variação de posição. Se vocês não tiverem essa equação feita aqui pronta ainda, tá? O que que vocês vão fazer para resolver esse problema? Vocês vão ter que descobrir o tempo e aí pegar o tempo e colocar aqui dentro e aí encontrar a variação de posição, tá? Ou seja, vocês vão ter que fazer um caminho mais comprido. Tendo essa equação aqui, vocês fazem um caminho mais curto. Então, por que que se usa ela? Simplesmente porque em muitos problemas a gente não está interessado no tempo, né? A gente está interessado nessas quantidades aqui, e aí, em vez de ter que fazer esse, esses dois passos, né? De primeiro descobrir o tempo, depois ir lá e botar na outra equação, calcular, e aí descobrir o delta x, por exemplo, né? Seria uma desses problemas que isso acontece, a gente simplesmente usa essa equação, que ela isso já foi feito, né? Porque, vejam, tudo que a gente fez foi substituir o tempo, né? Então, isso já foi feito aqui dentro. Então, é um atalho isso aqui, basicamente, tá? Para determinados problemas. Outros problemas em que a gente tem que saber o tempo, bom, aí a gente usa essas equações originais, digamos assim. Mas saibam que todas elas, né, estão relacionadas ao movimento retilíneo uniformemente variado, né? Essas aqui são as principais que a gente viu, e tem a equação de Torricelli, que é essa aqui, que também é muito útil, mas ela não tem nada de novo ainda nela.